Olá você que nos acompanha, esse é o seu jornal antijurídico especial, o Bloco dos Minions, em uma tentativa de dar uma continuidade histórica aos episódios aqui do canal, já que no anterior nós tivemos o glossário antijurídico com a letra L de legítima defesa, usando como exemplos alguns casos pré-eleição, como o do Roberto Jefferson e da Carla Zambelli. Agora, na sequência, você vai aprender sobre a letra P de prevaricação, usando como exemplo a atuação da Polícia Rodoviária Federal diante dos bloqueios que os golpistas bolsonaristas realizaram nas estradas e rodovias desse Brasil após o resultado das eleições, ocasião em que o planeta Terra presenciou o épico momento do patriota do caminhão, se tornando um meme que certamente constará nos livros de história das gerações que virão. Mas como sempre, antes de mais nada, aquele super agradecimento a todos os apoiadores do canal que mantêm o Jornal Antijurídico de pé, tanto por meio do Apoia-se, com quanto quiser, pelo tempo que quiser, como também através do nosso Pix, o jornal antijurídico@gmail.com, um valor isolado dentro do que é possível, confortável ou simbólico para você. E também temos a novidade que dá para você colaborar aqui mesmo pelo YouTube, se tornando um membro do canal com o valor de R$ 4,99, famoso cincão por mês, beleza? Sem mais delongas, roda aí a nossa vinheta da depressão. Ladrão, ladrão, ladrão! Ai meu Deus, minha mão. O que faria? Opa! Valeu! Obrigado, filha da puta! Esse país é verde e amarelo! Começando pelo começo, assim que o Bolsonaro foi derrotado nas urnas, os seus apoiadores mais radicais da extrema direita, agora à deriva sem o seu líder, começaram uma série de bloqueios nas estradas e rodovias do Brasil. Esses bloqueios aconteceram em todos os estados do país e chegaram a um ápice de 221 pontos simultâneos bloqueados, o que é bastante. Não dá para ignorar isso e nem as consequências disso, que incluiu aí desde matéria-prima para vacina até órgãos humanos que seriam transplantados parados no trânsito. Apesar dos pesares, não era tanta gente assim. Na real, não é preciso tanta gente para fechar uma estrada. Se organizar direitinho, eu diria que 2 carros e 2 caminhões já dão conta do recado. Como era de se esperar, a Polícia Rodoviária Federal foi acionada para liberar as estradas, já que isso supostamente é o trabalho dela. Só que caso você não se lembre, a PRF é bem bolsonara e passou nesses últimos 4 anos por um grande processo de bolsonarização. Não vou entrar nisso agora, até porque já gravei um episódio sobre isso, que é o episódio Projeto de Nação. Fato é, durante as eleições, durante mesmo, no dia das eleições, domingo, a Polícia Rodoviária Federal estava toda na ativa, realizando altas operações nas estradas, sobretudo, veja só você, no Nordeste, para atrasar os eleitores, principalmente parando os ônibus de passageiros que estavam lotados, já que era um dia de passe livre. Acontece que no dia anterior, sábado, o nosso grande defensor da democracia, nunca critiquei, Alexandre de Moraes, proibiu operações da PRF relacionadas ao transporte público, sob pena de crime eleitoral e de desobediência para todos que desrespeitassem essa medida, incluindo até o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal. O domingo foi passando e ali próximo do meio-dia, depois que essas blitz já eram top trend no Twitter, o Alexandre de Moraes intimou o Silvinei Vasquez, diretor da PRF, a interromper imediatamente essas operações. Daí eles se encontraram, trocaram uma ideia rápida, suspenderam as operações e sussa, ficou por isso mesmo. Então tá, essa foi a atuação da Polícia Rodoviária Federal no dia das eleições, com blitz nas rodovias que superaram em 70% o número de blitz que eles fizeram no primeiro turno. E detalhe
Detalhe, 50% de todas essas operações ocorreram somente no Nordeste. Daí na semana que se seguiu, começaram os bloqueios dos bolsominions nas rodovias. Aquelas mesmas rodovias que no sábado a PRF estava patrulhando a todo vapor. E em pouco tempo ficou evidente para todo mundo que estava travado naquele trânsito que ninguém estava vindo para nos salvar. Abandonados ao Deus dará e diante da evidente instrumentalização política da Polícia Rodoviária Federal, que estava trabalhando em câmera lenta, como nesse registro onde eles tiram madeira da pista enquanto os manifestantes colocam madeira na pista. Uma cena meio de desenho animado, né? Restou então a ação direta de grupos antifascistas, torcidas organizadas e moradores de periferias. Pois é, ladies and germes, quem diria que a rodada 35 do Brasileirão iria salvar o país de uma tentativa de golpe bolsominion? Foram as torcidas de esquerda as primeiras a convocarem atos contra essas manifestações para acabar com os bloqueios nas estradas e rodovias. Na Fernão Dias, que liga BH a São Paulo, foi a torcida Galoucura do Atlético Mineiro que abriu caminho para os carros passarem. No dia seguinte, foi a Gaviões da Fiel fazendo o mesmo na Marginal Tietê e na Dutra. Só que além de romper os bloqueios, ainda perseguiram os carros dos golpistas. E aqui vale uma breve crítica também, que enquanto essas ações diretas antifascistas abriam caminho nas estradas, a esquerda institucional, entende-se, né? Partidos de esquerda, mantiveram-se totalmente recuados. Para além das torcidas organizadas, moradores de periferias e favelas como São Mateus no Espírito Santo também entraram em cena para enfrentar os golpistas e desbloquear as estradas. E enquanto tudo isso acontecia, os vídeos começaram a circular na internet com os absurdos da atuação da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Rodoviária Militar, que incluíam até policiais militares batendo continência para os golpistas. Dentre todos esses absurdos, a gente também viu, por exemplo, o curioso caso do policial rodoviário federal que admitiu estar prevaricando para deixar que os caminhoneiros seguissem ocupando as faixas da PR-151. Porque senão a gente vai fazer o que a lei está determinando. Na verdade a gente está prevaricando, já deveria ter feito. Depois a gente teve outro policial rodoviário federal que, além de dizer que a ordem deles era de estar junto com os manifestantes, esse realmente não se conteve de emoção e partiu logo pro abraço, prevaricando da forma mais amorosa possível. Deve ser canceriano. E para encerrar essa pequena série de exemplos, porque a etiqueta diz que é sempre bom dar 3 exemplos, né? Então aqui vai o policial rodoviário federal mão na massa que ajudou a cortar as grades da rodovia L. Smith ali perto do aeroporto internacional de Guarulhos para que os manifestantes pudessem ocupar também aquela área. O resultado dessa ajudinha foram mais de 25 voos cancelados só naquela segunda-feira. Agora que você foi devidamente contextualizado e assistiu alguns exemplos da atuação da Polícia Rodoviária Federal, chegou a hora de vermos o que diabos que é o crime de prevaricação previsto lá no Código Penal, artigo 319. Esse artigo diz que prevaricar significa retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra a disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Para começar, o crime de prevaricação ele só pode ser cometido por funcionários públicos. Portanto, se você não é um funcionário público, eu sinto muito, esse crime não é para você. Esse crime é pro cara, tipo, exemplo imaginário, policial rodoviário federal que tá deixando de praticar ou atrasando de propósito uma obrigação sua de liberar as rodovias porque supondo hipoteticamente que ele apoia as manifestações. Prevaricação é, portanto, quando o funcionário público dá aquela enrolada para fazer algo que ele devia fazer ou até mesmo nem faz. Aí já é quando o cara ligou o foda-se mesmo. Mas o pulo do gato dessa história é que precisa envolver a satisfação
de interesse ou sentimento pessoal desse funcionário público aí. Isso significa que o cara precisa ter alguma afetividade com as pessoas ou com o fato que se refere à ação que ele devia estar praticando, tanto para o bem quanto para o mal. Ele pode deixar de fazer algo tanto porque ele gosta daquelas pessoas ou do que elas estão fazendo, como também porque ele odeia aquelas pessoas ou o que elas estão fazendo. Então eu deixo essa aí para vocês. Quando a gente tem uma determinação do STF para que a PRF desbloqueie as rodovias e ao mesmo tempo o diretor da PRF, Silvinei Vasquez, super bolsonarista, não toma as medidas quanto a isso, e ainda mais na paralela, policiais rodoviários estão batendo continência para manifestante, abraçando o manifestante, cortando grade com o manifestante e pura e simplesmente assumindo os manifestantes que estão prevaricando. Você que não entende nada de direito, você acha que teve ou não teve prevaricação? Vai, chuta. Teve ou não teve? Diante de todos esses enroscos e prevaricações, finalmente, pressionado pelo STF, pelo TSE, pela imprensa, pela sociedade, pelos governadores dos estados que já estavam mandando as suas polícias militares acabarem com os bloqueios, o Silvinei Vasquez e a Polícia Rodoviária Federal finalmente iniciaram os trabalhos de desobstruir as estradas e rodovias. Mas não sem antes o último suspiro de resistência bolsominion acontecer na figura da advogada Sara Virgínia de Moraes, que não é parente do Alexandre de Moraes, inclusive deve odiar ele, já que ela estava lá em meio aos bloqueios fazendo nada mais nada menos do que um habeas corpus preventivo oral para o STE, que é uma mistura de STF com TSE, que ela criou da cabeça dela, pedindo apenas e tão somente um golpe. Estou pedindo agora um habeas corpus preventivo para nós, com base na Constituição Federal, artigo 120, de liberdade de expressão. Estamos nos expressando contra a decisão do STE, que falou que o nosso presidente de 2023 será o Luiz Inácio Lula da Silva. Nós não concordamos com essa votação. Nós não concordamos com ele, nosso presidente. Não queremos que o Bolsonaro passe a faixa. Bom, esse último bravo ato de resistência não surgiu efeito, né? Me pergunto até hoje por que será. Então, quando a PRF finalmente foi desbloquear as rodovias, em alguns lugares foi colocada para correr na base da porrada e até mesmo na base de tiros. É isso que dá, ladies and gentlemen, quando você quer confraternizar com os bolsominions, mais cedo ou mais tarde o ódio deles pode ser canalizado contra você. Então é isso aí, camaradas abolicionistas. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido melhor, ou entendido completamente, ou apenas entendido, caso você não soubesse o que é o crime de prevaricação, através desse exemplo histórico que foi o bloco dos Minions nas estradas e rodovias do país após a eleição do Lula e a catastrófica atuação da Polícia Rodoviária Federal. Agora as cenas dos próximos capítulos, enquanto o Bolsonaro desesperadamente formata os computadores do Palácio do Planalto e bate o seu recorde pessoal de 5 semanas sem fazer uma live sequer, eu já adianto para vocês que o próximo episódio será sobre a saída das estradas e rodovias diretamente para a porta dos quartéis e todos os crimes e absurdos que envolvem você pedir um golpe para as Forças Armadas. Mas antes de me despedir de vez, como sempre, fica aqui o meu agradecimento a todos os colaboradores desse canal que mantém o Jornal Antijurídico de pé, tanto através do Apoia-se, enquanto quiser, pelo tempo que quiser, ou então através do nosso Pix, jornalantijurídico@gmail.com, um valor isolado dentro do que é confortável, simbólico ou possível para você.
E além do mais, também tem a novidade que dá para ajudar aqui pelo YouTube, se tornando um membro do canal com o valor de R$ 4,99. Eu não vou mentir, são R$ 5, mas a opção lá eles dão R$ 4,99, então é R$ 4,99 por mês que você também pode cancelar a hora que você bem entender, beleza? Até semana que vem o quê? Valeu, falou!